Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando. Hoje terça-feira. Ontem não tivemos os nossos vídeos, né? Porque trabalhei no sábado, no domingo, então foi uma correria danada, cansei demais. Cheguei aqui de domingo, cheguei na segunda-feira já, né? Já cansado aqui, então não deu pra gente fazer os nossos vídeos aqui, tanto de meio-dia quanto também das 18 horas, devido ao cansaço. Vocês sabem que aqui nosso YouTube ainda não paga nada pra gente está pequenininho ainda, então a gente tem que correr de outra maneira pra ganhar uma graninha, né, gente? Por isso não teve aqui os nossos vídeos ontem, mas hoje vamos fazer um resumão aí de tudo que aconteceu no final de semana esportivo, até porque ontem também se encerrou, né? Foi ontem que se encerrou aí a rodada 4 do Campeonato Brasileiro da Série A. Claro que falaremos também da Série B, falaremos também de Liga dos Campeões da Europa. Hoje já começa a disputa aí entre Real Madrid e Manchester City. Meu Jesus Cristo, que jogo, hein, gente? Que jogo! É uma das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Começa então aí a caminhada dos times que vão buscar a decisão e consequentemente o título da competição. Nesta edição então do nosso canal, né, um dos nossos vídeos aqui do canal Cristiano Santos, radialista, desta terça-feira, dia 9 de maio de 2023. Deixa o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Você que está chegando aí, né, se inscreveu tem pouco tempo que chegou aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando aí dos nossos conteúdos. Se não se inscreveu ainda, se inscreve, sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Então, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Falaremos também sobre a manipulação de resultados. Mais uma denúncia aí de manipulação de resultados envolvendo jogadores conhecidos e de clube grande, de clube gigante. Já eu conto essa situação para vocês que estão aí ligados com a gente. E a gente fala também de Liga dos Campeões da Europa, como eu já disse para vocês. Então vamos começar já a fazer um resumão aí de tudo que aconteceu no final de semana, o que vai acontecer nessa semana, até porque amanhã tem mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série A e a gente conta já. Bom para vocês que estão ligados com a gente aí. Além, a gente dá uma resumida também, dá uma passada na Série B do Brasileirão. É isso. 2 recados para vocês: Cristiano Santos, a voz que divulga você, e Poções e Bolos da Linde. E depois vem ela, a nossa tradicional vinheta. E aí sim, eu volto para trazer aí muita informação para você nesta terça-feira, dia 9 de agosto, não, de maio, né, Cristiano? De 2023. Já tô querendo ir lá para frente, né, rapaz? Calma, menino. Alô, você, clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos. Tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
trazer notícia, trazer informação para você. Vou até me ajeitar aqui para a gente trazer informação para você que tá ligado com a gente. Falei para vocês da manipulação de resultados, né, que tem acontecido aí no futebol desde o ano passado, enfim, o ano retrasado. Acusações aí de jogadores de times grandes, de times gigantes. Pois é, MP de Goiás faz nova denúncia após descobrir valores de aposta de jogadores aí, né, rapaz? Vamos ver aqui, jogadores que estão sendo investigados. O Ministério Público de Goiás fez uma nova denúncia sobre manipulação de jogos no futebol brasileiro. Estão sob investigação partidas das séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2022, além de confrontos dos estaduais que aconteceram neste ano de 2023. Pois é, as informações foram publicadas pela Veja. São pelo menos aí 20 partidas sendo analisadas pelo MP, que é o Ministério Público. A nova denúncia ainda não teve resposta da Justiça, mas foi feita a partir da busca e apreensão de equipamentos em fases anteriores da Operação Penalidade Máxima. Os clubes e casas aí de apostas são tratados como vítimas. Os casos investigados envolvem apostas para lances como punição aí, ou punições, né, com cartões amarelo ou vermelho e cometer pênaltis. O Bruno Lopes de Moura, né, apostador aí que havia sido detido na primeira fase da operação, é visto pelo MP como líder da quadrilha no esquema de manipulação de resultados. Outras 16 pessoas podem virar réus no caso. Na fase anterior da operação, alguns jogadores foram alvos de uma operação de busca e apreensão. Os zagueiros Vitor Ramos, da Chapecoense, Kevin Lomônaco, do Bragantino, o Paulo Miranda, ex-Juventude, e Eduardo Bauerman do Santos, meus amigos, do Santos, do Peixe, ele mesmo, do Peixe, do Santos. Os laterais esquerdo Igor Cariús, do Sport, e Moraes, ex-Juventude e hoje no Atlético Goianiense, o meia Gabriel Tota, ex-Juventude, atualmente no Ipiranga do Rio Grande do Sul. Na fase atual, foram adicionados, os nomes dos volantes Fernando Neto, ex-Operário do Paraná e hoje no São Bernardo, e Nicolas, no Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, e do atacante Jarro Pedroso do Inter, né? Aí, Inter SM. O Santos afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso de Eduardo Bauerman até conversar com o jogador, o que está previsto para ocorrer nesta terça-feira. O MP de Goiás pede aí a condenação do grupo envolvido na manipulação, além do ressarcimento aí de R$2 milhões aos cofres públicos por danos morais coletivos, ainda segundo a Veja. Entre os detalhes obtidos aí nesta investigação do MP de Goiás estão os valores oferecidos para que os jogadores fizessem os atos previstos nas apostas. Palmeiras 2-1 no Juventude, foram oferecidos R$30 mil para que Moraes, lateral esquerdo do Juventude, recebesse cartão amarelo. 5 mil foram pagos antes do jogo. O atleta terminou de fato advertido. Juventude 1, Fortaleza também 1. Promessa de pagamento de 60 mil, com 5 mil depositados aí antes do jogo, para que Gabriel Tota, atleta aí do Juventude, fizesse a transferência ao zagueiro Paulo Miranda, a fim de que ele fosse punido com cartão amarelo, como ocorreu no jogo. Goiás 1, Juventude 0. Promessa de pagamento de 50 mil sendo 20 mil antes do jogo, para que o lateral esquerdo Moraes levasse amarelo. No mesmo jogo, também havia o combinado de se pagar aí 50 mil sendo 10 mil antes do jogo, para que Paulo Miranda levasse amarelo. Romário Hugo dos Santos fez este pagamento à conta de Gabriel Tota, responsável pelo repasse ao zagueiro. Ceará 1, Cuiabá também 1. Promessa de pagamento aí de valor total incerto, mas 5 mil foram entregues a Igor Cariús, do Cuiabá.
antes do jogo para que ele levasse aí o cartão amarelo. Ele levou a advertência e ainda teve um segundo cartão que ocasionou sua expulsão. Red Bull Bragantino 1, América Mineiro 4. Pagamento de R$70 mil, sendo 30 mil antes do jogo, para que o zagueiro do Bragantino, Lomônaco, levasse aí o cartão amarelo, como de fato aconteceu. Santos 1, Avaí também 1. Pagamento de pelo menos 50 mil antes do jogo para que Eduardo Bauerman fosse punido com cartão amarelo. Isto não aconteceu. Botafogo 3, Santos 0, com o Bauerman. Como o Bauerman já tinha recebido aí os 50 mil na rodada anterior e não levou o cartão amarelo, aceitou a proposta para ser expulso na rodada seguinte. Ele recebeu o cartão vermelho depois da partida por reclamação, o que gerou aí um novo atrito com o apostador. O apostador disse o seguinte, abre aspas, olha P da M que você fez. Mano, por que você não fez a P, 3 pontinhos, que eu te falei? Mano, por que não tomou essa P no primeiro tempo? Por que não deu uma P de uma cotovelada? Mano, por que você não me escuta, mano? Você me F, 3 pontinhos, de novo, mano. Mas dessa vez você vai resolver. Mano, você vai me pagar. Você vai me pagar tudo. Eu te pedi, eu confiei em você, mano. E você me desonrou. De novo, mano, não tô acreditando nisso. Não deu certo porque você não escuta os outros. Era uma P, 3 pontinhos, de uma cotovelada, um tapa na cara do jogador. Só isso você não fez, mano. Por que você não fez, mano? Porque você não quis. Fecha aspas, foi a conversa aí do apostador. E a resposta do Bauerman, zagueiro do Santos, abre aspas, mano, de coração, não foi porque eu não quis. Eu te juro, se não tinha tomado nem no final e teria inventado uma desculpa para você. Fecha aspas, disse aí o Bauerman. E o apostador respondeu novamente, abre aspas, por que você não deu uma cotovelada no cara? O barato vai ficar louco para o barato vai ficar louco para você. Fecha aspas. Eduardo Bauerman então respondeu novamente. Abre aspas. Mas estou correndo atrás para conseguir te pagar esses 800 mil que você falou. Fecha aspas. O apostador fala então. Cadê os 50 mil que eu já te mandei, mano? Fecha aspas. Eduardo Bauerman responde então. Tá aqui. Nem mexi nesse dinheiro. O apostador diz então. Já veio aí para já mandar esse dinheiro, mano. Brincadeira não, né, gente? Brincadeira não. A matéria segue aqui com outros envolvidos, né? Mas assim, o brasileiro é muito sofredor, né? Nós brasileiros, principalmente, a classe que mais trabalha nesse país, sofre demais. Então, assim, a diversão que a gente tem é o futebol. E esses eu até chamo de miseráveis, esses imundos, estão acabando com isso, com a essência, com o bom. Uma das coisas boas que a gente tem, que é o futebol. Que hoje, assim, depois dessas apostas aí, a gente está desconfiando de tudo. Hoje o cara pega a bola lá no meio campo, ele chuta, sim, por chutar. Você fala, pô, será que esse cara não está envolvido em casa de aposta, rapaz? Manipulação de resultados aí. O cara faz um pênalti do nada. Você já começa a desconfiar. Pô, será que não, né? Então, assim, arrebentou com o futebol, cara. É lógico que essas pessoas vão ser punidas. Esses jogadores, na verdade, esse tipo de jogador faz isso, que se propõe a isso. O jogador hoje recebe muito bem. Não precisa desse tipo de coisa. Não que seja correto. Mas um jogador que joga a Série D, por exemplo, recebe uma proposta de 50 mil para fazer um negócio desse, é compreensível. É compreensível. Não é correto. E não é para fazer esse tipo de coisa. Mas você entende porque o cara, né, é necessitado, etc e tal, o que não justifica, evidentemente. Mas um cara que nem o Bauerman joga num time do tamanho do Santos, aceita esse tipo de coisa, ganha muito bem no Santos. Ganha muito bem no Santos. Não só ele, mas todos que estão envolvidos têm que ser punidos e severamente.
E assim, ô dona FIFA, exclui essas pessoas do futebol. Essas pessoas não podem mais jogar futebol. O seu Bauerman, por exemplo, o senhor não pode jogar, vestir nunca mais a camisa do Santos. Se o senhor se propõe, não só do Santos, de qualquer um clube, se o senhor se propõe esse tipo de coisa, o senhor não é digno a vestir nenhuma camisa de qualquer time que seja do futebol brasileiro. De qualquer divisão que seja. O senhor não é digno. COB consegue aval do Conselho de Ética e garante o Brasil no pré-olímpico de vôlei no PAN. O Comitê Olímpico do Brasil garantiu a participação do vôlei, no vôlei brasileiro, no torneio pré-olímpico e nos Jogos Pan-Americanos, ambos marcados para o fim do ano. A reportagem do GE apurou na última segunda-feira, ou seja, ontem, que uma força-tarefa envolvendo membros da entidade conseguiu aí junto ao Conselho de Ética um documento liberando o COB a seguir respondendo pela modalidade em competições internacionais. Projetos bancados pela entidade também poderão ter continuidade, mas agora terão de ser executados diretamente pelo COB, sem passar pela Confederação Brasileira de Vôlei. As punições impostas pelo SECOB continuam em vigor. Desde o início aí da suspensão do oposto Wallace em 5 anos e da interrupção dos repasses aí de verba à CBV por 6 meses, na semana passada, o Comitê Olímpico do Brasil iniciou uma corrida contra o tempo para tentar não prejudicar a temporada do vôlei. O presidente Paulo Vanderlei e o diretor-geral do COB, Rogério Sampaio, foram a Brasília para buscar um acordo com o Conselho de Ética. O cenário atual é da manutenção da punição, tanto da CBV quanto também do Wallace, mas com aval aí do SECOB ao Comitê Olímpico para seguir como responsável pela modalidade em competições internacionais, incluindo a execução de projetos já previstos. Ainda estão aí sendo feitas, reuniões de bastidores entre dirigentes e consultores jurídicos para tentar reverter ou amenizar a punição. Após tomar ciência do documento conseguido aí pelo COB junto à SECOB, o Ministério do Esporte, na verdade o Ministro do Esporte, na qualidade de órgão central do Sistema Brasileiro do Desporto, soltou um comunicado informando que, embora não tenha aí sido oficialmente notificado da suspensão do jogador Wallace e também da CBV, tentou encontrar formas eficientes de composição para minimizar os danos ao esporte. Pois é, rapaz, esse problema do Wallace aí que tá respingando aí em tudo quanto é lugar, Gente, vamos dar uma paradinha, já a gente volta pra gente trazer aí os jogos de ida, Jogos de ida aí das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Na verdade, começa hoje o confronto aí dessas semifinais, um dos confrontos dessas semifinais entre Real Madrid e Manchester City, e teremos também amanhã, na quarta-feira, Milan contra a Internazionale, É o encontro dos times italianos aí, mais um encontro dos times italianos nesse mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. Já a gente vai voltar para a gente falar desse assunto, falar também de Série B do Campeonato Brasileiro, Série A do Brasileirão. Enfim, Corinthians fechou a 4ª rodada ontem, empatando em casa com a equipe do Fortaleza. E claro que o torcedor não saiu satisfeito lá da Arena Corinthians, Já então a gente volta. Antes tem um recado aí de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também de Poções e Bolos da Lindy. Aí a gente volta para trazer mais informação para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô,
você, clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades para você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta pra gente trazer mais notícia, trazer mais informação pra você que tá aí ligado com a gente nessa parte final aqui do nosso vídeo, né? Esta terça-feira, dia 9 de maio de 2023. Falar de Liga dos Campeões da Europa, começa o pontapé inicial aí das semifinais da Liga dos Campeões, que tem de um lado Real Madrid, Manchester City e Milan e Internazionale. É o encontro aí dos times italianos, né, rapaz? E dos gigantes do futebol mundial se enfrentando aí pela briga do título da Liga dos Campeões da Europa, né, rapaz? Eita, meu Deus do céu. Pois é. Hoje, então, começa às 16 horas, Real Madrid recebendo o Manchester City. Manchester City que pode ser campeão aí de 3 competições, né? Além da Liga dos Campeões, tem também a Copa lá da Inglaterra, né? E tem também essa Liga dos... o Campeonato Inglês, que o Manchester City conseguiu passar, né, na tabela de classificação aí o Arsenal. E vem com boas chances aí de conquistar também a Liga Nacional. Mas o confronto hoje é fora de casa contra o poderoso e maior campeão da competição, o Real Madrid. Que vem aí, meu amigo, vem apresentando jogos aí, principalmente nessa Liga dos Campeões da Europa. Não está muito bem no campeonato espanhol, né? O título já é, matematicamente ainda não, mas já é aí do time do Barcelona. Mas na Liga dos Campeões, Real Madrid vem fazendo aquilo, né, que a gente está acostumado a ver o Real Madrid fazendo. Mas é um jogo dificílimo, jogo de, eu diria hoje, das duas melhores equipes do futebol mundial, que é o Real Madrid e o Manchester City. Os dois que jogam, para mim, né, o futebol mais bonito aí desse, né, desse momento, falando assim de futebol mundial, né? Pois é, será um jogo interessantíssimo aí. Nesta terça-feira teremos o encontro dessas duas equipes. Não vou prometer para vocês, porque ainda nem conversei com ele ainda, mas vou conversar com o nosso amigo Nilson Silva para ainda hoje ele possa mandar um material aí falando um pouco mais desse confronto, ou desses dois confrontos, né? Tanto do confronto entre Real Madrid e Manchester City, quanto também do Milan e Internazionale. O que eu posso passar para vocês, e que a minha expectativa é de 2 jogos assim espetaculares, tanto hoje quanto amanhã. E também, né, os jogos acontecem também na semana seguinte, né? Aí, e a gente espera que seja 2 bons jogos que tenhamos aí. Eu acredito que sim, né? Porque rivalidade aí não vai faltar. Bons jogadores, então, não vai faltar. Gramado bom, né? Estádio espetacular, as arenas aí do futebol europeu com grandes espetáculos, e a gente espera que aconteça. Cristiano, Real Madrid e Manchester City, tem um favorito? Bom, se a gente for olhar para o lado do Real Madrid, que é o bicho papão da Liga dos Campeões, a gente coloca um certo favoritismo para o Real Madrid. Mas se a gente for olhar a temporada do Manchester City, né, ainda mais com o goleador Haaland, que vem batendo recordes e mais recordes aí na temporada, aí a gente tende, né, a olhar com um pouco mais de cuidado aí para esse confronto. Eu acho que quem passar aí vai ser campeão. Esse confronto aí entre Real Madrid e Manchester City. Se não, de repente não acontecer, Cristiano, você falou que quem passasse de Real Madrid e Manchester City ia ser campeão. É só um achômetro, tá, gente? É só um achômetro. Queria saber da sua opinião sobre quem vai ser campeão aí da Liga dos Campeões da Europa, né? Será o Manchester? Será o Real Madrid? Será o Milan? Será a Inter?
Gostaria de ouvir você aí, a sua opinião. Então, possivelmente teremos mais um vídeo aí nesta terça-feira, né, para falarmos aí de Real Madrid e Manchester City e de Milan Internazionale. Só que na presença do nosso amigo, né, na presença do nosso amigo Nilson Silva, que vai trazer pra gente hoje aqui pra vocês. Ainda nem conversei, nem entrei em contato com ele ainda, mas já tô falando pra vocês aqui que Nilson Silva, se ele não trouxer hoje, ele vai trazer amanhã pra vocês aqui no canal, né, mais detalhes aí sobre esses dois confrontos, né, com mais profundidade, vamos colocar assim, né, falando dessas duas equipes, esses dois confrontos aí, na verdade dessas quatro equipes, mais profundamente, vamos colocar assim. Pois é, então, Real Madrid às 16 horas enfrenta o Manchester City. Real Madrid que tem aí o Rodrigo, tá jogando demais, né, rapaz? Rodrigo jogando muito. Vini Júnior, meu amigo, essa dupla aí de brasileiros, Vinícius e Rodrigo, estão demais, né? Jogando demais na temporada e promessa de mais um bom jogo, né? Desses meninos aí, como se encaixaram bem, né? Rodrigo tem o quê? 22 anos. Até saiu uma matéria ele dizendo, ó, tenho 22 anos, já ganhei tudo que foi possível com a camisa do Real Madrid. Que bacana, né, cara? Que bacana, que bacana. E o Vini Júnior tá no mesmo barco aí, né? Vinícius tá jogando demais, é um jogador que não é medroso. Vinícius Júnior só tem que ter cuidado com a questão de provocação, né? Eu sei que ele é muito hostilizado no futebol europeu, sei disso. O pessoal, sim, falta com respeito o torcedor, né? Falta com muito respeito os adversários também. Mas ele tem que dar exemplo, né, cara? Se você quer ser respeitado, você também precisa respeitar, né? A gente tem que ter essa dinâmica. Tem que respeitar também, cara. Porque o Vinícius, a gente vê ele falando com alguns jogadores, principalmente os times de menor expressão da Espanha, provocando. Ah, aqui é Real Madrid, você ganhou o quê? Etc e tal. Então, assim, o que dá em Chico tem que dar em Francisco também, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente sempre fala aqui no canal, vejo outros canais também falando aí, tanto de televisão quanto de YouTube, né? E realmente é verdade, ele sofre muito com essa questão do racismo no futebol europeu, na Espanha principalmente, porque o Real Madrid é de lá, mas ele também precisa, né, se controlar e também respeitar um pouco, né? Pois é, Real Madrid e Manchester City então se encontram nesta terça-feira. O jogo acontece às 16 horas. O jogo da volta está marcado para uma quarta-feira do dia 17 também desse mês de maio. Na quarta-feira, ou seja, amanhã, também às 16 horas, lá no Giuseppe Meazza, o encontro entre Milan e Internazionale de Milão, ou Inter de Milão, como queira, né? Esse confronto está marcado para uma terça-feira, o jogo da volta, né? Para uma terça-feira, também desse mês, dia 16, lá no Giuseppe Meazza, ou San Siro, né? Ou San Siro. É Giuseppe Meazza quando o Milan joga como mandante. Quando a Inter joga é San Siro. Pois é a Liga dos Campeões da Europa chegando na sua reta decisiva e hoje teremos esse confronto de gigantes aí, né, do futebol brasileiro. Antes da gente falar de Série B, de Série A do Campeonato Brasileiro, está definida aqui as oitavas de final da Copa do Brasil com jogos e datas confirmados aí pela CBF, né, que divulgou na noite de ontem, né, a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico entre Fluminense e Flamengo abre a fase em jogo isolado no próximo dia 16 às 21 horas no Maracanã. Então o jogo entre Fluminense e Flamengo será dia 16, né, semana que vem, às 21 horas, às 9 horas da noite no Maracanã. Pois é, rapaz, as datas e horários então dos demais jogos, né, das oitavas aí da Copa do Brasil 2023, jogo de ida entre Fluminense e Flamengo no Maracanã, então, como eu já disse, dia 16 desse mês às 21 horas, semana que vem. No dia seguinte, às 17 horas, o Santos recebe a equipe do Bahia na Vila Belmiro. Às 19 horas também do dia 17, o Palmeiras recebe o Fortaleza no Allianz Parque. No mesmo dia, 17, às 19h30, o Grêmio recebe o Cruzeiro na Arena do Grêmio. Dia 17 também é o dia aí do confronto do Sport contra o São Paulo na Ilha do Retiro. O jogo acontece às 8 horas da noite.
Às 9h30 também do dia 17, o América Mineiro recebe o Internacional no Independência. Também no mesmo horário, de 21h30 do mesmo dia 17, o Atlético Paranaense recebe o Botafogo na Arena da Baixada. E no mesmo dia, às 21h30, o Atlético Mineiro recebe o Corinthians no Mineirão. É a Copa do Brasil 2023, toda detalhada aí já, né? Falar de Série B do Campeonato Brasileiro para você que está aí ligado com a gente nesta terça-feira. Vamos lá então, rapaz, porque a quarta rodada, né, ainda não foi completada, porque o Ceará jogou aí, disputou a Copa do Nordeste, né, no mesmo dia que estava acontecendo a rodada aí 4, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará estava enfrentando o Sport. Por isso essas duas equipes não jogaram a rodada 4 do Campeonato Brasileiro da Série B, que vão cumprir esses jogos amanhã. Amanhã teremos aí, então o Ceará jogando contra o Vitória, né? O jogo acontece às 19 horas no horário de Brasília. Vitória que fez 4 jogos até aqui e teve 4 vitórias, 12 pontos aí no campeonato. O Sport, às 21h30 da quarta-feira, ou seja, de amanhã, recebe a equipe da Tombense, fechando então a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que já teve a sua quinta rodada aí, já com todos os jogos aqui, já aconteceram todos os jogos aí dessa quinta rodada. Tivemos na sexta-feira a abertura da rodada, com o Botafogo de Ribeirão Preto recebendo o Vitória. Vitória venceu mais uma dessa vez, aliás, continua, né? 3-0, mesmo placar das últimas vitórias, 3-0 aí. Deixa eu só voltar aqui um pouco. Eu acho que uma vitória do Vitória foi de 2-0, né? Tô falando que foi todas as vitórias de 2-0. Aqui foi, conta aqui, ó, exatamente. Contra o Londrina foi 2-0, né? Então só corrigindo aí esse nosso, né, comentário inicial aqui. Então Vitória venceu 4 das 4 que disputou. 3 placares desse foi 3-0 e 1 por 2-0. Venceu dessa vez o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando lá em Ribeirão, rapaz, lá no Santa Cruz, né? Por 3-0. No sábado tivemos Criciúma 2-1 para cima do Ituano, Mirassol 1-1 com o Vila Nova, Sampaio Corrêa 2-1 para cima do Juventude, Tombense perdeu para o Avaí por 1-0, Chapecoense 1-1 com o Novo Horizontino, tivemos o CRB 1-1 com o ABC, a Ponte Preta empatando em 0-0 com o Ceará, jogo aí do domingo, Sport 2-0 para cima do Guarani também no domingo, o Atlético Goianiense 2-1 para cima do Londrina. Próxima rodada aí da competição, a sexta, né? Começa na sexta-feira desta semana. Às 19 horas teremos o Vila Nova recebendo o Criciúma. Às 21h30 o Avaí recebendo a Chapecoense, lá na sua ressacada. No sábado o Juventude recebe o Mirassol às 16 horas. Também do sábado às 17 horas o Guarani recebe o Sampaio Corrêa. Mesmo horário para Novo Horizontino e CRB. O Ceará às 18h15 recebe a Tombense. E esses são jogos do sábado. Nos jogos do domingo, às 15h30, o Londrina recebe a Ponte Preta. Também no domingo, no Barradão, às 18 horas, o Vitória recebe o Atlético Goianiense. Às 20h30 do domingo, o Ituano recebe o Sport. E fechando aí essa sexta rodada, na segunda-feira da semana que vem, o ABC recebe às 20 horas, no horário de Brasília, o Botafogo de Ribeirão Preto. O Criciúma lidera com 13 pontos, né? Mas tem um jogo a mais aí que o Vitória. O Vitória é o segundo colocado com 12 pontos. Se vencer o jogo atrasado aí contra o Ceará, ele vai a 15 pontos e assume a liderança, né? Aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Em terceiro, o Atlético Goianiense com 11 pontos. Em quarto, Vila Nova com 10. Guarani na quinta posição. Botafogo na sexta posição com 9 pontos. Em sétimo, Novo Horizontino 8 pontos. O Mirassol é o oitavo com 7. O Ituano está em nono com 6. Assim também como o Avaí na 10ª colocação com a mesma pontuação. Com 5 pontos, Chapecoense é o 11º. Sampaio Corrêa é o 12º, o 13º Ponte Preta com 4 pontos, o Sport é o 14º, Tombense é o 15º, Ceará é o 16º, Londrina é o 17º dentro da zona do rebaixamento. Com 3 pontos, o Juventude é o 18º colocado com 2 pontos. O CRB é o 19º e o ABC na lanterna com apenas 1 ponto em 5 jogos. É a situação aí da Série B do Campeonato Brasileiro.
Falar da Série A do Brasileirão, né, rapaz? Brasileirão que teve o jogo ontem de encerramento aí da quarta rodada, jogo que aconteceu ontem às 20 horas, né, da segunda-feira, entre Corinthians e Fortaleza. Duas equipes no primeiro tempo ali, um jogo morno, mas no segundo tempo as oportunidades começaram a acontecer. O time do Fortaleza fez um gol, né, mas aí por detalhezinho, estava ali na frente o jogador do Fortaleza e o VAR acabou chamando o juiz, né? E o gol acabou sendo anulado. Em seguida, Fortaleza fez 1-0 e aí o Corinthians se viu forçado a ir para cima para tentar pelo menos um empate. No abafa ali, conseguiu empatar no final, mas levou alguns sustos ainda, né? Antes do empate, mas o Corinthians conseguiu empatar. Dos males, né? O menor para o torcedor do Corinthians, mas evidentemente que empatar com todo respeito ao Fortaleza, que vem fazendo boas temporadas, mas o Corinthians em casa tem que conseguir os 3 pontos contra o Fortaleza, né? Lógico que tem que conseguir, mas não conseguiu, bola para frente. Mas a tabela do Corinthians, os próximos jogos do Corinthians é complicada. Por exemplo, na próxima rodada que a gente vai passar já, o Corinthians vai visitar o líder Botafogo. E depois tem uma sequência muito complicada aí para o time do Corinthians. Resultados então da quarta rodada: Cruzeiro 2-1 para cima do Santos, isso no sábado, né? Também tivemos no sábado o Fluminense no clássico contra o Vasco, empate em 1-1, Fluminense tomou um gol aí com 1 minuto, 2 minutos, né? E acabou empatando no segundo tempo do confronto. Clássico bem movimentado, Léo Jardim mais uma vez muito bem no gol do Vasco, salvando o Vasco aí de perder mais uma partida, né? O América Mineiro no domingo recebeu a equipe do Cuiabá. O América não havia vencido ainda no campeonato e continua sem vencer. Perdeu de virada por 2-1 e se complicando a cada vez mais. 4 jogos, 4 derrotas, o time do América Mineiro. Cuiabá conseguiu a sua primeira vitória na competição. No domingo também tivemos o encontro entre o São Paulo e o Internacional, que o jogo foi no Morumbi. Tivemos a vitória do São Paulo. Agora é incrível como o Dorival Júnior deu um jeito nesse time do São Paulo, né, rapaz? O Dorival Júnior está conseguindo ali está conseguindo mesmo, né? Fazer esse time do São Paulo jogar bola. Apesar do sufoco que passou contra o Curitiba no jogo lá em Curitiba, né? São Paulo empatou, mas aquela sensação que, nossa senhora, a gente poderia ter perdido aqui, né? Mas conseguiu um ponto lá. E o time do São Paulo agora, dentro de casa contra o Internacional, um dos grandes times aí que vão brigar ou por Libertadores ou até pelo título da competição. São Paulo consegue vencer por 2 gols de diferença aí, 2-0, né? O Atlético Paranaense recebeu a equipe do Flamengo. Aquela história, né, rapaz? Flamengo começa a ter bem os jogos, faz 1-0, mas aí acaba perdendo terreno, recuando. Não sei se talvez o problema físico do Flamengo vem passando também. E a fase do Santos também, do goleiro do Flamengo, tá assim uma maravilha, né, rapaz? O gol de empate do Atlético Paranaense mostra essa instabilidade não só do Flamengo, mas também do goleiro Santos. O goleiro Santos que, assim, muito assustado, né? Santos do próprio Atlético Paranaense, você viu um Santos mais consistente ali, mais calmo no gol, né? Com saídas precisas, defesas firmes. Mas hoje o Santos parece um jogador que você pega da divisão de base, um goleiro que você pega da divisão de base e joga ele no profissional. E ele se assusta, ele fica ali assustado. É o que acontece hoje em dia, está acontecendo na verdade no momento com o Santos. O primeiro gol, o gol do Atlético Paranaense, gol de empate, é claro isso. O goleiro ele não pode tentar adivinhar. Nem em penalidade máxima o goleiro não pode tentar adivinhar. Você imagina com a bola, né, rolando normal. Ele tentou adivinhar um cruzamento e aí o Vitor Roque acabou se antecipando e fazendo o gol de empate. E aí, meu amigo, aí o Atlético Paranaense é muito forte, jogando na Arena da Baixada, se impôs, foi para cima e conseguiu a virada contra a equipe do Flamengo. Flamengo que, com um empate de ontem, a gente vai falar de classificação já, mas com o empate de ontem, o Flamengo caiu para a zona de rebaixamento. Tudo bem, é começo de campeonato, mas a fase que o Flamengo vem passando, evidentemente que o torcedor fica preocupado. Eu não acho que ainda seja motivo assim para falar, o Flamengo vai ser rebaixado, como eu ouvi alguns flamenguistas falando. Eu acho que não. Pelo time que o Flamengo tem, pelo elenco que o Flamengo tem, não dá para acreditar que o Flamengo vai buscar, vai
brigar nessa parte de baixo da tabela para não cair para a segunda divisão. Até porque, se isso acontecesse, seria uma coisa inédita. Um time com a qualidade que o Flamengo tem, com jogadores com salários gigantescos, né? Assim, fora da normalidade aqui do nosso futebol, o Flamengo ser rebaixado com o elenco que tem, seria uma coisa inédita aqui no futebol brasileiro. Apesar que o Grêmio caiu com um elenco forte, Cruzeiro quando caiu também tinha um bom elenco, mas o Flamengo supera esses elencos aí de Grêmio e de Cruzeiro quando ambos caíram para a segunda divisão. Acho que ainda vejo o Flamengo lutando aí pelo título da competição. Também no domingo tivemos o Bahia, né, recebendo o Coritiba, e o Coritiba continua numa draga danada, né, rapaz? 3-1 Bahia para cima do Coritiba. Bahia que vence a sua segundo jogo, né, consecutivo, havia vencido o Vasco na última rodada em São Januário e agora venceu a equipe do Coritiba por 3-1. E o Botafogo, rapaz, o que falar do Botafogo? O Botafogo até poupou alguns jogadores, né, nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que aconteceu no domingo. Mesmo assim, a equipe do Botafogo venceu por 2-0. 4 jogos, 4 vitórias. Aquilo que eu falei do Flamengo agora há pouco, que o torcedor não deve... não, vai cair aquela coisa toda. Eu passo pro time do Botafogo. Ganhou as 4 partidas iniciais. Os adversários não foram qualquer um, né? São fortes adversários. A gente tem que pontuar isso, sim. Mas eu acho que tem que ir com calma. Vai com calma. Vai com calma, que o campeonato está apenas no começo. É lógico que o torcedor está feliz e tem que estar feliz mesmo. Que há muito tempo o Botafogo não faz um começo tão bom de campeonato brasileiro. Mas eu, sinceramente, Cristiano, não vejo, né? Não vejo o Botafogo com um elenco suficiente para aguentar esse ritmo. Aguentar aí, sustentar essa liderança de campeonato brasileiro. Até porque quando o Botafogo olha, já tem o Palmeiras ali a 2 pontos do mesmo. Então, eu não vejo. Se fosse o Palmeiras, fosse o Flamengo, o Atlético Mineiro, eu até, né, não, tem elenco para isso. Mas o Botafogo pode até me surpreender e conseguir, né, abrir pontos aí, confiança, etc e tal, e conseguir surpreender todos nós, né, e conquistar o título do Campeonato Brasileiro, porque tem camisa. É um dos gigantes do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Mas eu não consigo enxergar assim. Eu não consigo. Se isso acontecer, vai ser uma surpresa muito grande para mim. Vai ser uma surpresa muito grande para mim se o Botafogo conseguir segurar aí essa liderança do Campeonato Brasileiro até o final da competição. Tivemos também o Goiás perdendo em casa para o Palmeiras, vitória esmagadora do Palmeiras, né? 5-0 para o Verdão. Agora, um detalhe nessa partida, a expulsão do jogador do Goiás, sinceramente, assim, eu não entendo esse VAR no Brasil, sinceramente. Um lance daquele, cartão amarelo no próprio campo, o juiz deu, era o suficiente. Eu não vejo essa violência que pegou no jogador. Mas não precisa pegar para expulsar o jogador. No lance de expulsão, sim. Aquele lance do jogador Thiago Maia no jogador do Fluminense, ali era para expulsão, ali sim. Agora esse lance do jogador do Goiás no jogador do Palmeiras, cara, sinceramente, eu não vejo expulsão ali não. Foi por isso que o Goiás foi goleado pelo Palmeiras? Não, foi por isso não, foi pela qualidade do Palmeiras. Agora que aquela expulsão foi injusta, isso sim. Tivemos o Grêmio recebendo a equipe do Bragantino, né, rapaz? E o Grêmio não perdeu, até o próprio Renato Gaúcho que soltou, Renato Gaúcho na coletiva soltou assim, né, brasa de fogo para tudo quanto é lado, rapaz. Disse que o Grêmio não é favorito para ganhar nenhum campeonato esse ano, que o torcedor do Grêmio não espere que o Grêmio vença a Copa do Brasil e nem Campeonato Brasileiro, a não ser que a direção do Grêmio contrate jogadores no meio do ano. Se quiser sonhar com título, tem que contratar. Palavras do Renato Gaúcho ou Renato Portaluppi, como eu queira. O Grêmio não perdeu para o Bragantino por sorte. Não existe sorte no futebol. Existe sim. Porque se não existisse, o Grêmio estaria falando aqui de uma derrota do Grêmio. E olha que o Bragantino vem mal, né, no campeonato. E o Grêmio passou um sufoco danado. Até estava ganhando até o finalzinho do jogo. Cristiano, mas como é que estava ganhando até o finalzinho do jogo e você fala que o Grêmio passou um sufoco? Vá lá, assista aí no YouTube aí, aqui no YouTube, busque aí melhores momentos de Grêmio e Bragantino. Tenho certeza que você vai me dar razão.
Grêmio 3, Bragantino então 3, né? Esse empate de uma certa maneira até frustrante para o torcedor do Grêmio, mas se for olhar no geral, claro que o Grêmio conquistou um ponto, né? Evidentemente. O Corinthians, como eu disse, empatou 1-1 ontem com o Fortaleza, fechando aí essa quarta rodada. Próximos jogos da competição já nessa quarta-feira, né? Já amanhã já começa a quinta rodada. Teremos na Vila Belmiro o Santos às 19 horas recebendo o Bahia. Também na quarta-feira o Bragantino mede forças às 19 horas também com o América Mineiro. O Bragantino que vem de um bom empate, né? Até com sabor de vitória. E o América Mineiro que vem de 4 derrotas. O Internacional também às 19 horas de amanhã recebe a equipe do Atlético Paranaense. O Flamengo às 20 horas recebe a equipe do Goiás. O Flamengo que vem numa pressão, meu amigo. Esse jogo aí do Goiás, se o Flamengo não ganha um jogo desse, meu Jesus Cristo, rapaz. O que vai ter de xingamento no Maracanã, né? Até de forma dura, né? Eu acho que se o Flamengo não ganhar do Goiás no Maracanã, eu acredito que o Flamengo vai ganhar. Se não ganhar do Goiás no Maracanã, o Goiás também está ali na zona de rebaixamento. Eu acho que até o Sampaoli vai ser xingado, né, no jogo do Maracanã de amanhã. Se o Flamengo não conseguir os 3 pontos, ou se mesmo que consiga aí 2-1, o Flamengo ganha de 2-1 jogando mal, por exemplo, vai ter xingamento, gente. Sinceramente, vai ter xingamento, porque é o jogo para o time do Flamengo ganhar, tirar um pouco do peso e seguir, né? Tem uma sequência aí na própria competição, também na Copa do Brasil, que já na semana que vem já tem o primeiro confronto contra a equipe do Fluminense, como já dissemos aqui. É o jogo do Flamengo ganhar e ganhar bem, né? Cuiabá recebe a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem de derrota para o Botafogo e o Cuiabá vem de vitória para cima do América Mineiro, jogando lá no Independência. Também amanhã esse jogo do Atlético e Cuiabá e às 8 horas da noite. Às 9h30, também da quarta-feira, teremos o encontro entre Palmeiras e Grêmio. O Grêmio que tomou um sufoco do Bragantino, você vê como é que é futebol. O Grêmio toma um sufoco do Bragantino. E de repente, pode fazer um jogo, vai ganhar do Palmeiras lá no Allianz? Não sei. Mas certamente vai fazer um jogo duro contra o Palmeiras. Futebol é isso, gente. Futebol é isso. E o Palmeiras, se ganhar, né, esse jogo aí, ele dorme na liderança da competição, porque o Botafogo joga na quinta. Então, se ele ganha esse jogo do Grêmio, ele assume a liderança da competição, dorme aí, né? Pode dormir na liderança do campeonato, porque nesse momento ele é o segundo colocado com 10 pontos, ele iria a 13, e aí espera o jogo do Botafogo contra a equipe do Corinthians. Se o Botafogo não tiver sucesso nesse jogo aí, o Palmeiras toma a liderança do Botafogo, né? E o Grêmio precisa se recuperar, né? Precisa vencer para se recuperar, porque para não começar a se preocupar com aquela parte de baixo ali da tabela de classificação. Tudo bem que tem 7 pontos, mas o campeonato está muito embolado, né, gente? Se ele ganha, por exemplo, ele iguala o Palmeiras. A pontuação do Palmeiras, então, o Palmeiras ganha, abre 6 pontos aí do próprio Grêmio, né? E instaura de vez uma crise no tricolor gaúcho. Também na quarta-feira, no mesmo horário, às 21h30, o Cruzeiro recebe a equipe do Fluminense. Fluminense que vem de uma vitória, de uma derrota e de um empate no clássico contra o Vasco. Já o Cruzeiro vem de vitórias, né? 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. A última delas contra o Santos, no final de semana. Venceu o Santos por 2-1 e até essa vitória, né? Até o sábado aí, o time do Cruzeiro estava na liderança, tinha tomado a liderança do Botafogo. Mas aí com a vitória do Palmeiras e também do Botafogo, ambos tomaram aí a primeira e a segunda posições aí, respectivamente, do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro aí na tabela de classificação. Já a gente fala então dessa classificação. Então, o Fluminense tenta se recuperar na competição. Vencer fora de casa é sempre bom. O Fluminense precisa dessa vitória aí para continuar ali, né, rapaz? Continuar no pelotão da frente da competição. Não dá para assumir a liderança da competição em caso de vitória, mas dá para voltar ao G4 do campeonato. E o Cruzeiro, se vencer, sim. O Cruzeiro, se vencer, ele chega aí a 12 pontos, iguala a equipe do Botafogo e pode, dependendo do resultado do Palmeiras, assumir ou dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, caso o Grêmio apronte para cima do Palmeiras. Na quinta-feira, os jogos da quinta, teremos o Coritiba, que vem de derrota aí para a equipe do Bahia, né, na última rodada, 3-1, né? O time do Coritiba perdeu jogando lá na Fonte Nova.
e vem de 3 derrotas em 4 jogos. Coritiba numa pressão danada, né? Se diz até que o técnico, o Antônio, né? Antônio, que foi zagueiro do Santos, né? Pode até perder o cargo, né? Caso perca esse confronto para o Vasco, dependendo como for também, né? Se perder esse confronto aí para o Vasco, pode até perder aí o emprego. Olha que ele chegou, não tem muito tempo, né? Não tem muito tempo aí que o técnico do Coritiba chegou lá para assumir o Coxa. Jogo na quinta-feira, então, às 19 horas, no Couto Pereira. Jogo... Cristiano, o Vasco deve ganhar esse confronto aí. Gente, Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, muita calma nessa hora. O Coritiba tá vindo aí de derrota, 3 derrotas em 4 jogos, mas aí que mora o perigo. Ou o jogo contra do Vasco com o Bahia em São Januário. O Vasco vinha de uma sequência muito boa, né? Esperava-se que o Vasco fosse ganhar e ganhar bem do Bahia jogando em São Januário. O que aconteceu? Bahia 1-0. E era para ter sido mais, porque o Bahia perdeu um caminhão de gols, né? Botafogo também na quinta-feira às 19h30. Só meia hora ali de diferença do jogo do Coritiba com o Vasco. Recebe a equipe do Corinthians. Para o Botafogo ou abrir pontos, porque ele já vai estar sabendo aí dos resultados de Palmeiras, de Cruzeiro, né? Então ele pode abrir pontos aí na competição ou voltar à liderança caso de vitória do Palmeiras aí ou vitória do Cruzeiro, né? Ele pode voltar à liderança com a vitória contra a equipe do Corinthians. Pois é, o Corinthians precisa vencer para dar uma resposta aí ao seu torcedor. E vencendo um jogo desse fora de casa contra o Botafogo, que vem de 4 vitórias, aí o time começa, né, a pegar confiança novamente. Principalmente porque a chegada do Lucha lá, né, rapaz, deu uma balançada na galera, mas mesmo assim não foi suficiente para vencer o Fortaleza ontem. Falando no Fortaleza, o Fortaleza que joga também na quinta-feira no Castelão, às 20 horas, recebe a equipe do São Paulo. É os jogos da quinta rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Quinta rodada que já começa, como eu já disse, amanhã. Amanhã e quinta-feira, os jogos aí da Série A, né? Dessa quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Classificação, Botafogo lidera com 12 pontos, Palmeiras é o segundo colocado com 10, com 9 pontos o Cruzeiro é o terceiro, com 8 pontos o Fortaleza é o quarto, São Paulo é o quinto com 7 pontos, mesma pontuação que Fluminense na sexta, em sétimo o Grêmio também, e o Internacional na oitava colocação com 7 pontos também. Na nona colocação o Bahia 6 pontos, em décimo o Atlético Paranaense também com 6 pontos. Com 5 pontos, o Vasco é o 11º colocado, 12º o Bragantino também com 5 pontos. Na 13ª colocação, Cuiabá 4 pontos, 14ª Santos, 15ª Corinthians e 16ª a equipe do Atlético Mineiro. Na zona de rebaixamento, 17º Flamengo 3 pontos, 18º Goiás 3 pontos, né? Os dois se enfrentam nesta rodada, aí nesta quarta-feira, o Flamengo recebe a equipe do Goiás. Quem vencer, evidentemente que sai da zona do rebaixamento. 19º Coritiba 1 ponto e o América Mineiro 4 jogos e 4 derrotas até o momento. É o Campeonato Brasileiro, né? A gente passando aqui a limpo aí a rodada do final de semana, já falando da classificação e também da próxima rodada do Brasileirão da Série A. É isso, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos, na verdade do primeiro vídeo do nosso canal Cristiano Santos Radialista. Às 18 horas tem mais um vídeo aqui pra gente falar aí de tudo que aconteceu no final de semana aqui na nossa Brumada, na região, na Bahia e também no Brasil. As notícias, as informações pra vocês, tá bom? Beijão no coração. Se você gostou, deixa o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se for a sua primeira vez por aqui. E também sininho de notificações, tá bom? Beijo, cheiro no coração. A gente se fala, a gente se vê.